Muito bem, pessoal, nós vamos continuar os nossos estudos aqui de análise estrutural e hoje nós vamos calcular essa viga Gerber. A viga Gerber, ela é uma viga especial, onde a gente tem rótulas, né? Como nós temos aqui nesse modelo. A gente pode encontrar isso daí em ponte, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma representação de uma, onde eu tenho 4 pilares aqui, né? 4 apoios, um de segundo gênero e 3 de primeiro gênero. E eu tenho no meio aqui 2 rótulas formadas por uma viga Gerber, certo? Ao longo da aula, a gente vai explicando um pouquinho melhor isso daí. Eu tenho uma força distribuída aqui em cima de 6 kN por metro, e eu tenho divisões aqui de 6, 2, 3, 2 e 6 metros, respectivamente, fazendo com a medida, né, da minha ponte aqui, ou da minha viga maior, formando uma viga Gerber, ok? Então vamos começar já ao nosso cálculo. Na viga Gerber, eu preciso ir isolando alguns termos para poder fazer depois os meus diagramas de esforço cortante e momento fletor, tá? Então, eu vou primeiramente nomear esses trechos aqui da minha viga para poder facilitar o cálculo. Então, eu vou chamar aqui de trecho de ponto, né? A, B, C, D, e ponto F. Então esses pontos aqui vão servir para eu identificar os trechos que eu quero calcular, tá? Então, para início de conversa, eu vou pegar esse trecho CD. E por que eu pego o trecho CD? Porque eu tenho que dividir essa viga aqui nos trechos de menor estabilidade. Se eu analisar, por exemplo, o trecho EF, eu tenho 2 apoios aqui, ó, mesmo que sejam de primeiro gênero, mas eu tenho estabilidade nele, porque a minha viga ela tem 2 apoios aqui, né? Aqui em cima ela está apoiada em pelo menos 2 apoios. Se eu pego aqui o meu trecho AB, a mesma coisa. A viga está apoiada em pelo menos 2 apoios, o apoio AB. Mas se eu pego o trecho CD, isolo ele, somente ele, e tiro todo o restante da minha viga, eu percebo que eu não tenho apoio nenhum. E é um trecho da viga, né? Então ele não tem estabilidade nenhuma. Portanto, eu separo ele. Então eu traço aqui para baixo o meu trecho. Vamos supor que esse aqui é meu trecho CD. Tá? O que eu tenho nesse trecho? Eu tenho um esforço distribuído de 6 kN por metro. Eu tenho 3 metros no trecho CD. Ok? E o que eu posso fazer aqui? Nesses dois, nas 2 rótulas minhas que eu tenho aqui, quando a gente fala rótula seria uma viga quase que se sobrepondo à outra. Tem um encaixe entre uma e outra, e uma viga fica apoiada na outra, ok? Então, mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo representar, seria mais ou menos como essas 2 canetas aqui, né? Uma apoiada sobre a outra, tá? Isso forma uma rótula, porque ela não tem restrição de giro nenhum, né? Então eu entendo que eu chamo isso de rótula, porque ela não tem restrição de giro, tá? Ela só tem restrição no eixo X e no eixo Y, mas no giro não tem restrição nenhuma, então eu chamo de rótula, ok? O que eu faço para poder calcular aqui? O que é uma rótula, eu transformo em um apoio de segundo gênero. Então eu coloco nos 2 lados aqui da rótula, eu entendo que poderia ser um apoio de segundo gênero, tá? Então, o que eu posso fazer agora?
Eu vou calcular uma reação de apoio simples aqui, tá? A reação, vou fazer de outra cor aqui. A minha reação, chamar aqui de vertical C, né? VC, e vertical D. Eu vou calcular essas duas reaçõezinhas de apoio ali, tá? Como é que eu faço isso daí? Poderia também colocar a horizontal, mas como eu não tenho esforço nenhum atuando na horizontal, então eu nem vou considerar isso aí, vou desconsiderar, tá? Então vamos calcular isso aí. Para calcular a reação de apoio, mesma coisa de sempre, né? Eu tenho, vou fazer aqui em cima, somatória das forças verticais igual a zero, considerando positivo o valor para cima, tá? O que tiver para cima. Então, eu tenho também que considerar que eu tenho um carregamento distribuído, então eu preciso concentrar ele. Eu concentro ele bem no meio, né? Bem no meio. Concentrando de 3 vezes 6, 18, né? Então, 18 kilonewtons, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o VC mais VD menos 18 igual a zero. Parei porque não tenho mais como calcular porque eu tenho duas incógnitas. Então vamos para... Eu achei a equação aqui, né? Então vamos para o meu cálculo de momento. Somatória de momento. Vamos pegar no ponto C. É igual a zero. Considerando positivo o meu giro anti-horário, tá? Travei no ponto C. Então vamos considerar tudo que tiver depois, né, do ponto C. Então o que eu tenho? Vamos começar pelo 18 aqui. O 18, ele está apontando para baixo. Se ele está apontando para baixo e eu travo, né? Vou fazer igual na régua aqui, como sempre eu faço, fica mais fácil, né? Ó, travei o ponto e o 18 está apontando para baixo. Então ele está com tendência de giro horário, né? Então se ele está com tendência de giro horário e eu convencionei o anti-horário positivo, ele é negativo. Negativo de quanto? Do próprio 18 vezes... Se eu concentrei o esforço distribuído bem no meio, significa que eu tenho que considerar metade de 3, né? Metade de 3, 1,5. Certo? O que sobrou para mim? O meu VD. VD de quantos? Ah, outra coisa. Ele está apontando para cima, então ele está com tendência de giro anti-horário, né? Se ele está com tendência de giro anti-horário, ele é positivo. Positivo de 3 VD igual a zero, tá? Ou seja, 3 VD é igual a 18 vezes 1,5. VD é igual... Vou fazer na calculadora, como sempre a gente faz. Então vamos lá. 18 vezes 1,5 vai dar 27 dividido por 3, 9. Ou seja, meu VD é igual a 9 kilonewtons. Ok? Bom, voltando para a equação lá de cima, se o meu VD é 9, é só eu dividir, né? O VC é igual a 18 menos 9. Simples assim, né? VC é igual a 9 também. Ok? Achei o VC é igual a 9 kilonewtons. E o VD também é igual a 9 kilonewtons, tá? Simplesinho, né? Isso aqui já é coisa que todo mundo já sabe fazer, né? Então, vamos considerar agora o restante da minha viga. Olha, eu disse para vocês que eu isolo o setor de menor estabilidade
E agora eu vou considerar o restante, tá? Então, o que eu faço aqui? Considero agora todo esse trecho aqui, mesmo tendo um balanço aqui, ó, ele está com estabilidade. Portanto, eu posso considerar o trecho inteiro, né? Trago ele aqui para baixo. Tá? Desenho os apoios que eu tenho aqui. E faço o seguinte. Como eu calculei aqui, como se fosse uma espécie de reação de apoio na rótula, e ela está apontando para cima 9 kN, ela vai apontar aqui no balanço 9 kN também. Tá? Então eu considero isso daí. Ok? Vamos fazer esse aqui, né? O trecho DF, ou trecho DEF, né? Depois a gente volta pro trecho, faz o trecho do outro lado, que vai ser bem parecido o cálculo, né? Muito bem, o que eu tenho aqui então? Eu tenho que calcular o quê? Reações de apoio de novo. Então eu tenho o meu V, vou colocar mais para cima aqui, ó. O meu VE e eu tenho o meu VF, tá? O que eu faço agora? Mesma coisa, reações de apoio. Vou tentar pôr para cá. Somatória, aqui, né? Somatória das forças verticais igual a zero, considerando positivo para cima. O que eu tenho de positivo aqui? Eu tenho VE, mais VF. Ah, esqueci de concentrar a força aqui, né? Eu posso fazer de duas formas aqui. Eu vou fazer assim, ó. Como eu tenho 6 kN a cada metro, então eu vou pegar o seguinte. O 6 eu vou concentrar duas vezes, tá? Vou concentrar aqui no 6, 6 vezes 6, 36, bem aqui. 36 kN. E também vou concentrar nesse trechinho pequeno aqui, tá? 2 vezes 6, 12. Concentro bem no meio, 12 kN. Ok? Eu vou precisar deles ali nas minhas reações de apoio, né? Então o que eu faço aqui? Ó? Eu tenho VE e VF e apontando para baixo, né? Ou negativos, eu tenho menos 9, menos 12 e menos 36 igual a zero. Significa que, pegando por exemplo aqui, VE é igual, somando aqui, né? 36, 46, 48, 57, né? 57 menos VF. Ok? Achei a equação. Primeira, né? O que eu faço agora para resolver as duas incógnitas aqui, V e VF? Somatória de momento, né? Somatória de momento é igual a zero, considerando anti-horário positivo. Vou fazer o seguinte, eu vou travar aqui bem no apoio VE, tá? Então o que eu faço? Se eu travei no apoio VE, bem aqui em cima, significa que eu vou contar de um lado e do outro do apoio, né? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho 9 aqui, né? Travei no apoio, e eu tenho 9 apontando para baixo, com tendência de giro, olha aqui, né? De giro anti-horário, né? Se a tendência de giro anti-horário é positivo. Positivo de quanto? De 9 vezes esse trechinho de 2, né? 9 vezes 2. Eu tenho o 12 também. E o 12 também, né? Se eu travei no apoio E, ele está aqui no meio, exercendo um giro assim, né? Um giro anti-horário também, então ele é positivo. Mais 12
VE. Opa, VE não, 12 vezes 1, né? Eita, 12 vezes 1. Tá, agora eu vou pro que está do lado de lá. O 36. Estou travado aqui no VE. Chutando para baixo. Agora está com tendência de giro horário, né? Está com tendência de giro horário negativo, porque eu convencionei o positivo como horário. Negativo de quanto? 36 vezes a metade do 6, que é 3. Certo? E agora o VF. VF apontando para cima. Eu estou travado lá no VE, né? Ele está apontando para cima, está com tendência de giro. Está com tendência de giro anti-horário, né? Então, mais 36, ou melhor, 6 metros, né? 6 vezes o VF igual a 0. Ok? Muito bem. Se eu fizer todas as contas aqui, né? Eu posso fazer assim, ó. Vou fazer direitinho aqui. 6 VF é igual a 36 vezes 3 menos 9 vezes 2 menos 12 vezes 1. Vou fazer na calculadora como a gente sempre está fazendo, tá? Então vamos lá. Zerar aqui. Eu tenho 36 vezes 3 menos 9 vezes 2. Fechei? Fechei. Menos 12 vezes 1, que é igual a 78, né? Isso. Então, VF é igual a 78 dividido por 6. Quanto que dá? 78 dividido por 6 vai dar 13. Então, que é igual a 13 kN. Vou pôr aqui já. É o VF igual a 13 kN, tá? Volto com a equação lá para cima. E é só fazer o VE é igual a 57 menos o VF, que é 13. Então, fazemos lá. 57 menos 13, que dá 44, né? Então, o VE igual a 44 kN. Igual a 44 kN, tá? Terminei esse lado. Vou apagar aqui e vamos para o outro lado da viga, que vai ser mais ou menos parecido de calcular. O outro lado da viga que está faltando, né? O trecho ABC. Então, coloco aqui mais ou menos, traço para lá, coloco os apoios, um apoio aqui mais ou menos, e vamos fazer a mesma coisa. O que eu tenho aqui, ó? Se eu tenho 9 chutando para cima, eu vou ter 9 chutando para baixo, bem no balancinho ali, né? Eu tenho aqui a minha reação VB, e eu tenho a reação VA. E eu tenho também os 6 kN, né? Aqui, ó, os 6 kN também nesse trecho, porque é uma carga distribuída. Então, 6 vezes 6, opa, 6 vezes 6, 36 kN, bem no meio. E também aqui, 6 lá vezes 2, 12. Certo? Faço a mesma coisa. Tentar deixar o máximo de coisas visíveis para vocês aí, para vocês poderem acompanhar. Então, a somatória de forças verticais é igual a 0, convencionando positivo para cima, tá? O
que eu tenho aqui, ó? Eu tenho VA, tenho VB, positivos. Depois eu tenho menos 36, menos 12 e menos 9, né? Que eu tinha calculado lá em cima. É igual a zero. Chegando na minha equação primeira, é igual 36, 46, 48, 57, né? 57 menos VB. Achei minha equação, recorro à somatória de momento. É igual a zero, convencionando positivo o anti-horário, tá? Então vamos lá. Vou travar no ponto A aqui, tá? Somatória de momento em A. Então vamos lá. Pegando a reguinha que auxilia a gente em todos os momentos, né? Travei no ponto A aqui. Daí eu tenho 36 chutando para baixo, fazendo a tendência de giro para anti-horário, né? Se é tendência de giro, ou melhor, tendência horária, né? Tendência de giro para cá, horário. Então, se é horário, é negativo. Então, menos 36 vezes o 6, né? Ou melhor, metade do 6, que é 3. Tá? Não liga não, porque quando a gente vai fazendo vídeo assim, a gente não pode errar, então é daí que a gente erra, né? Depois eu tenho 12, fazendo a mesma coisa, né? Travando no ponto A, chutando para baixo, com tendência de giro horário. Portanto, negativo de 12 vezes a distância. Então eu tenho 6 aqui, mais 1 metro do balanço, então vezes 7. Eu tenho também o 9, né? Negativo, porque está fazendo a mesma coisa, né? Travando no ponto, chutando para baixo. Tendência de giro horário, então é negativo de 9. Esse 9 aqui, né? 9 vezes 8, né? Porque eu tenho lá 6 metros mais 2 no balanço, então eu tenho 8. O que mais que eu tenho? VB, né? Aqui o VB. Então eu tenho o VB agora, ele está chutando assim, ó, de baixo para cima. Então ele está com tendência de giro anti-horário, né? Portanto, positivo. Positivo de 6 metros, né? VB igual a zero. Então, 6 VB é igual a 36 vezes 3 mais 12 vezes 7 mais 9 vezes 8. Vamos ver quanto que dá? Abrindo. 36 vezes 3 mais 12 vezes 7 mais 9 vezes 8. Quanto que deu? 264, né? Então, VB é igual a 264 dividido por 6. Divido tudo isso por 6 e eu tenho o valor de 44 kilonewtons. Já posso colocar aqui no meu VB, que é igual a 44 kilonewtons, tá? Volto na minha equação lá em cima, eu sei que VA é igual a 57 menos 44. Vamos fazer na calculadora para ficar mais, né? 57 menos 44. 13, né? É igual a 13 kilonewtons. Então, VA é igual a 13 kilonewtons. Muito bem. Terminamos as nossas reações de apoio, tá? Mas o que eu quero fazer aqui, ó, as reações de apoio, eu preciso saber delas para eu poder evoluir nos meus cálculos, né? Mas a reação de apoio é apenas o início
dos meus cálculos, porque eu preciso saber dos diagramas, que é o que eu vou usar lá, né? O momento máximo, a cortante máxima, para poder calcular a armadura da minha estrutura aí, né? Da minha viga, tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer daí eu vou fazer eu vou fazer o diagrama de momento, de cortantes, daí eu vou apagar e fazer o de momento, tá? Então, vou fazer o seguinte. Mais ou menos aqui eu vou traçar. Se ficar meio tortinho, não ligue. Nós não estamos na escala, nem tem como fazer isso aqui, né? De uma maneira tão rápida assim. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou colocar as distâncias aqui embaixo, mais ou menos. Mais ou menos aqui, tá? 6 metros, vou colocar 6 metros, assim. Daí eu tenho 2 e 3 metros e 2 metros, tá? Muito bem. Então, se eu olhar para o meu... Vou tentar colocar o máximo aqui, tá? Eu vou utilizar... Se eu precisar do de cima, eu arrasto um pouquinho. Mas eu vou utilizar mais o de baixo aqui, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui já no início a minha reação VA, ela já está fazendo de outra cor até aqui, fazer de verde, tá? Esse VA, ele está chutando 13 para cima. Então, eu já represento aqui o 13, tá? 13. Muito bem. Então, o V0, 0 metros, logo após o início da viga é 13. Vou tentar colocar aqui, ó, 13. Tá? O próximo ponto que eu posso pegar é os 6 metros, né? Esse daqui, 6 metros. Então, eu vou fazer assim, ó, cortante a 6 metros. Como eu tenho uma viga distribuída, então eu posso fazer direto, eu não tenho carga concentrada nenhuma, não vou ter salto nenhum no diagrama, né? Então, eu pego o seguinte, os 6 metros, o que eu tenho? Eu tenho já o 13 metros, 13 metros não, 13 kilonewtons, né? Chutando para cima, e eu tenho chutando para baixo aqui uma carga distribuída de 6 kN por metro vezes 6 metros. Então, 6 vezes 6, né? 6 kN por metro vezes 6 metros. Quanto que eu tenho aqui? Opa, esqueci de pôr o sinal ali. Deixa eu... Olha aqui, é menos, né? 6 vezes 6, tá? O que significa? Que eu vou ter em 6 metros aqui uma carga de... Vamos fazer na calculadora. Opa, 13 menos 6 vezes 6. Quanto que vai dar? Menos 23. Certo? Então, menos 23 kilonewtons. Então eu tenho que fazer o seguinte, quando eu chego aqui no 6, eu tenho menos 23 aqui, ó, para baixo, né? Então eu já vou traçando aqui, ó. E ela corta ali, ó. Então aqui eu tenho 23. Eu sei que para cima é positivo e para baixo é negativo, né? E eu estou usando kilonewtons, tá? Aqui, né? Positivo e negativo. Eu estou usando kilonewtons. Então, já comecei aqui. Eu sei que aqui é positivo. Para cima. Tá? Pulo já. Ou pulo não, né? Eu sei que aqui, nos 6 metros, eu tenho já um apoio chutando 44 para cima. Então, o que eu faço? Pego aqui, ó, o menos 23 mais 44 e deu
21, né? Então vai dar para cima aqui mais ou menos, ó. Então já jogo lá e eu tenho 21 positivo, certo? Porque eu já tinha o 23 aqui, eu tenho chutando 44 para cima, então deu 21 positivo, tá? Agora eu posso ir para 8 metros, né? V 8 metros. Quanto que vai dar o meu... Não, eu posso ir mais para frente, né? Eu posso... vamos... Porque aqui, ó... Aqui eu tenho a rótula, né? A rótula aqui e a rótula aqui. Dá para calcular aí, vamos calcular só. Nem precisava, né? Porque ele vai existir cortante ali. O que ele não vai existir é momento, né? Porque como ele não tem restrição de giro, então ele não tem... O momento é zero na rótula, mas existe cortante. Então vamos calcular aí para ver. Se eu achei 21, né, não preciso fazer tudo de novo, né? Vamos pegar já o valor de 21 aqui já, porque é uma carga distribuída, né? Aí eu tenho, nesse trecho aqui, ó, eu tenho 2 metros e 6 kN por metro. Então, como ele está apontando para baixo, é negativo, assim, a carga, né? A carga ela tá contrária às reações, então é 6 vezes 2. Então, 6 vezes 2, 12. 21, fazer na calculadora, né? Menos 6 vezes 2. O que deu? 9. Tá? Não vou traçar ainda para você entender, só para você entender um negócio aqui. Vamos pegar aqui e ver a 6, 7, 8, 9, 10, 11 metros. V 11 metros é igual. Se eu já achei 9 aqui, eu continuo com o 9, né? Eu já achei, o 9 está bem aqui, mais ou menos, ó. Né? Então, deixo ele aí. 9. Como eu tenho ainda cargas apontando em direção contrária às reações, então elas são negativas também. Negativas de quanto? De 6 vezes o trechinho de 3, né? 6 vezes 3. Vamos lá. 9. Você já até sabe quanto que vai dar isso aí, né? Menos 6 vezes 3. Menos 9, né? Menos 9 quilonewtons. Mas isso daqui meio que não vai me interessar muito, né? Porque o que vai me interessar mesmo agora é o V a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 metros, né? Que é aqui que vai dar uma diferença. Então vamos lá, V a 13 metros. Quanto que vai dar aí? Se eu já tenho menos 9, continuo com ele. Menos 9. Eu ainda tenho cargas apontando em direção contrária às reações, portanto, continua sendo negativo. Né? Carga distribuída ela está apontando para baixo, né? Aqui. Tá? Menos. Eu estou nesse trechinho aqui de 2, né? Então é 2 vezes 6, que é a carga distribuída vezes a distancinha ali, pequenininha, que eu estou levando em consideração, né? Então, menos 2 vezes 6 igual a menos 21 quilonewtons. Então, o que significa isso? Significa que aqui, ó, eu vou ter menos 21 de carga. Mais ou menos aqui, né? Então, eu vou tentar traçar com a régua aqui para ficar mais retinho, tá? Acho que eu não estou nem um pouco na escala aqui, né? Mas não esquenta a cabeça aí. É só para a gente entender como é que faz essa bronca aqui. Tá? Então aqui eu tenho 21 negativo. Neste ponto aqui eu tenho 9 positivo e aqui eu tenho 9 negativo, que foram esses 3 cálculos que eu fiz agora aqui. Tá? Depois disso, quando eu chego exatamente
a 13 metros, ele tem uma reação de 44. Então eu tenho aqui, ó, menos 21 mais 44, que vai dar 23. Então ele vai dar mais ou menos por aqui, né? Então traço lá para cima, 23. Aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo, certo? O que falta agora? Lá no final da viga, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a 19, né? Metros. Vou apagar isso aqui, tá? Então a cortante a 19 metros é igual. Como eu tenho 23, permaneço com ele. 23, que é o que eu calculei. Se eu quiser, eu posso pegar, fazer tudo de novo. Vai ficar uma conta enorme, desnecessária, né? 23. As forças continuam apontando para a direção contrária ao apoio, né? Então é negativo também. De quanto? Nesse trechinho aqui, ó, eu tenho 6 kN por metro ali em cima, né? 6 vezes os 6 metros. Então, 6 vezes 6. 23 menos 6 vezes 6, que vai dar o menos 13. Eu vou ter que apagar isso aqui, ó. Mas você entende aqui, né? Então aqui vai dar mais ou menos aqui. Traço de lá para cá. Vai dar menos 13. E quando eu chego no finalzinho aqui, vou lá para minha reação aqui, ó. Eu sei que ele está apontando para cima, chutando para cima, 13, certo? Então, o menos 13 mais 13 aqui, ó, ele volta para o zero. Saiu do zero, voltei para o zero. Aqui é positivo e aqui é negativo. E assim eu termino o meu cálculo do diagrama de esforço cortante, certo? Só falta agora o diagrama de momento fletor. Se você tiver com alguma dúvida aí no vídeo, você vai pausando, vai fazendo pergunta aí nos comentários, ou se você estuda no 8º período aí da FATEB, você me procura na sala de aula, nos corredores aí, que eu explico para você melhor, tá? Vamos lá para o diagrama de momento, que ele é um pouquinho diferente, né? Não sei por que eu apaguei tudo, mas tudo bem. Vamos fazer de novo. Então eu tenho seis 6 metros, 2 metros, 3 metros, 2 metros e 6 metros, tá? É isso aí que a gente precisa. O diagrama de momento, ele é um pouquinho mais... É diferente, né? De fazer do que o de cortante. Primeiro que eu já sei de cara que nas duas rótulas aqui, ó, tanto aqui nessa quanto nessa, o momento vai dar zero. E eu sei também que nos meus dois apoios das duas extremidades, o momento também vai ser zero do lado de cá e zero do outro lado. Portanto, ele vai começar zerado. Por quê? Porque eu não tenho um apoio de terceiro gênero para produzir reação de giro. Então, o momento é zero, certo? A mesma coisa acontece com a rótula, né? A rótula não tem reação de giro nenhum. Por isso que o momento ali é zero.
Então, o momento no 0 metros é 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar lá nos 6 metros aqui, ó, e vou tentar achar o momento ali. Tá? Momento a 6 metros. Quanto que eu tenho ali? Lembra que o momento a gente considera tração das fibras superiores e das fibras inferiores, né? Então, se eu tenho só tenho uma carga distribuída aqui, significa que eu estou travando aqui nos 6 metros, o momento bem aqui, e eu vou considerar, nesse caso, tudo que tiver para a esquerda desse ponto, que vai ficar mais fácil o meu cálculo, né? Então, o que eu tenho, levando em consideração a esquerda dos 6 metros? Eu tenho a reação, que eu calculei aqui, né? A reação de apoio vezes a distância até o ponto 6 metros, que é esse outro apoio aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer, pelo menos nesse trecho aqui, abordando todo esse trecho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o 13, ele está tracionando as fibras inferiores. Quando eu travo aqui nos 6 metros, ele traciona as fibras inferiores. Tracionou as fibras inferiores, positivo. Positivo de quanto? De 13 vezes os 6, né? 13 na reação vezes os 6 metros. Então, 13 vezes 6. Já o 36 aqui, ó, que eu não vou chamar de 36 ainda, ele está ao contrário, né? Travo no 6 e ele flexiona, ou ele traciona as fibras superiores. Portanto, negativo. Negativo de quanto? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, 6 kN por metro, eu considero ele, vezes 6 metros, concentrei. Só que como eu estou falando de momento, eu concentrei a força e eu tenho que considerar a distância dela até o ponto que eu estou travando, né? Então, são 3 metros. Fecho o cálculo. Então, o momento aqui, ele vai dar, se eu fizer todos os cálculos aí, vai dar, vamos ver aqui, treze vezes 6 menos 6 vezes 6 vezes 3. Isso, né? Menos 30. Portanto, você sabe que no diagrama de momento, o valor positivo fica para baixo e o negativo fica para cima. A gente dá uma invertida aí, né? Então, se eu achei menos 30, significa que o valor vai estar mais ou menos aqui, ó. Vai estar para cima, né? Só que tem uma coisa. Se eu saio do zero, é só eu traçar agora aqui? Não, porque eu não sei quanto vai ser aqui meu momento máximo positivo. O momento máximo negativo, muito provavelmente é o menos 30, né? Muito provavelmente não, é o menos 30, né? Nesse trecho aqui. Mas eu preciso achar meu momento máximo positivo. Então, o que eu posso fazer aqui para fazer um esquema aqui para poder calcular essa minha parábola aqui? Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou tentar achar a equação e como eu sei onde que deu eu vou fazendo aqui, você vai entender melhor. Eu vou fazer até de outra cor para não confundir com o que eu fiz em cima ali. Vou fazer de verde. Assim, ó. A minha somatória de forças verticais, vou mais para cima aqui, é igual a 0. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte ali na minha viga para poder achar esse valor aqui. Eu vou considerar o positivo para baixo agora, tá?
Porque eu faço um corte e eu sei que onde eu faço um corte, eu tenho as três reações, né? Eu tenho reação em X, em Y e de momento. Em qualquer lugar, em qualquer viga, né? Então, eu vou considerar isso daí. Então, fazendo isso daqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho que, se eu corto a viga em qualquer trecho, eu fiz o corte aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho meu apoio de 6 metros, certo? Aqui é os 6 metros. Se eu corto a viga em qualquer trecho aqui, eu não sei a distância exata, certo? Então eu chamo isso aqui de X. A minha carga distribuída, eu também não posso saber, porque eu tenho 6 kN por metro, mas eu tenho 6 vezes o X, né? Porque o X, para concentrar, eu tenho que saber a distância. Então, 6 vezes X, tá? E eu sei que aqui eu tenho uma cortante, eu tenho uma normal e eu tenho momento, certo? Então, para eu conseguir montar a minha equação, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho aqui, ó, apontando para baixo como positivo, eu tenho a minha cortante, que é esse daqui. Eu tenho também o meu 6x mais 6x. E eu tenho também o valor da minha reação de apoio A. Então eu tenho mais 13. Certo? Vou apagar aqui para dar certo o espaço. Então eu tenho mais 13 igual a 0. Certo? O que eu estou querendo achar para poder avançar nesse cálculo aí? Eu vou fazer o seguinte, ó, fazendo na frente aqui. Eu sei que o meu momento máximo é exatamente aonde a minha cortante é 0, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, eu vou igualar a minha cortante aqui. Então eu tenho V é igual a menos 6x menos 13, certo? Passei para o outro lado. Não, aqui é menos 13, né? Porque eu tinha considerado a reação positiva para baixo, aqui é menos. Aqui é negativo, então vai ficar positivo, mais 13. Certo, agora acertei a equação aqui. Então, o que eu faço agora? Eu igualo a 0. Fica 0, a minha cortante. Quando a minha cortante é 0, o meu momento é máximo. O que eu quero achar aqui? Não é o momento máximo? Positivo. Então, vamos achar a cortante 0 para eu fazer o... Você já vai entender o que eu vou fazer. É igual a menos 6x mais 13. Tá? O que eu posso fazer agora? Isolo o x. Então vai ficar assim, ó. 6x é igual a 13. Ou seja, x é igual a 13 dividido por 6 vai dar 2,16 metros. Por quê? Porque eu estou falando em x, né? X é igual a metro. O que eu faço agora com isso? Eu faço somatória. Somatória de momento. Ó, somatória de momento na minha seção que eu cortei é igual a 0, convencionando o valor positivo. E eu tenho que, lá no meu corte eu fiz assim, né? Eu tenho uma cortante, eu tenho uma normal e eu tenho o momento, né? Só que eu vou mudar aqui, eu vou convencionar o contrário também, porque eu estou falando de reação, né? Eu vou colocar o positivo como sendo o horário, tá? Igual eu convencionei aquela hora naquele trechinho. Então eu tenho o quê? Eu tenho um momento positivo, eu tenho eu apaguei aqui, mas
eu tenho o 6x, né? Mais o 6x, lembra que eu multipliquei os 6 kN vezes a distância? Né? Eu tinha aqui a distância x e a carga distribuída aqui em cima de 6x. É isso que eu estou usando aqui agora, tá? Então, eu tenho 6x. Eu poderia fazer até a integração ali da minha primeira equação que eu já acharia, mas vamos fazer por aqui mesmo. Então eu tenho 6x, que é esse 6x aqui, multiplicado pela metade da distância de x. Então é x dividido por 2. Por que da metade? Porque eu estou falando de momento, né? Então eu multiplico a distância vezes a metade do valor de x, não é... Metade do valor de x não é x dividido por 2? Então tá certo. E eu multiplico também menos, porque eu tenho que considerar lá o giro e tudo mais, né? Menos a reação A, que é 13, vezes x. E agora eu vou ter que apagar de novo, é que está ficando pequeno o meu espaço aqui, tá? Mas acho que você está entendendo mais ou menos aí o que é. Se não entendeu, me pergunta aí. 6x agora sim igual a 0. O que eu faço agora aqui? Estamos quase terminando esse pedacinho. A minha equação de momento deu. Momento é igual a 6 dividido por 2 é 3, 3x ao quadrado. Jogando para o outro lado do parênteses fica menos 3x ao quadrado. Joga o menos 13 para o outro lado, fica mais 13x. Eu estou fazendo mais rapidinho porque o vídeo já está longo, tá? Mas se tiver dúvida, pergunta aí. Muito bem. O que eu tenho agora? Eu não tenho a minha equação de momento? Eu tenho a minha equação de momento para quê? Para eu poder achar qualquer valor de momento dentro da minha viga. Entendeu? Então, se eu colocar agora, substituir o x pelos metros que eu encontrei, eu vou ter o valor do meu momento em qualquer lugar, inclusive o momento máximo. Então, onde é que eu achei a cortante como zero? No x igual a 2,16, não é? Então, se é 2,16, a cortante como zero, é exatamente ali que o momento vai ser máximo. Então eu substituo. Como que eu faço daí? Ó, simples assim, ó. Menos 3 vezes 2,16 elevado ao quadrado, fecho, mais 13 vezes 2,16, fecho parênteses. Aí alguma coisa aqui, peraí que nós já achamos aqui. Ô meu filho, aqui. É que eu estou fazendo olhando para lá e eu não estou conseguindo enxergar o que estou fazendo, mas tudo bem, deixa eu tentar olhar aqui. Menos, abro parênteses. 3 vezes, abro parênteses, de novo. 2,16 elevado ao quadrado. Deixa eu ver, acho que está certo. Fecho duas vezes, mais 13 vezes 2,16, fecho parênteses. 14, né? 14,08. Arredondar para 14. Então aqui seria que o momento máximo é em 14 kN vezes metro, tá? Ou seja, voltando lá para o meu gráfico aqui agora, de momento, eu sei que a 2 metros,16, mais ou menos aqui, o meu momento máximo vai ser de 14. E
lá em cima tinha dado 30, né? Tá? Por que 14? Positivo. Porque o momento positivo é para baixo, né? E o menos 30 tinha dado lá para cima. Então ele vai ficar bem assim, ó. Ele vai ficar uma parábola desse jeito. Tá? Então aqui, ó, no meu momento positivo, por enquanto, o meu valor máximo de momento é 14. Então é esse 14 que eu vou utilizar lá para fazer minha armadura, se for concreto armado, tá? E a mesma coisa lá em cima. Eu uso 30 para cálculo de concreto armado, para calcular as armaduras aí transversais, as longitudinais, né? É o valor de momento lá nas equações que eu uso, tá? Por isso que eu tenho que saber todo o momento, tanto negativo quanto positivo, para poder calcular essa bronca aí. Certo? Bom, pessoal, outra coisa que eu preciso saber agora é o momento máximo aqui, ó, do 3 desse pedacinho da viga Gerber. Só que nesse caso aqui é bem facinho de fazer. Por quê? Porque como ele é simétrico aqui, e eu sei que o momento tanto de um lado quanto do outro é zero, então eu posso fazer o seguinte, posso usar aquela equaçãozinha lá, ó, Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Lembram dessa aqui? Como é que fica daí? Qual que é a carga minha lá? Não é 6 kN por metro? Vezes, qual que é o L, a distância? 3 ao quadrado, certo? Dividido por quanto? 8, que é constante. Quanto que vai dar aqui? Vamos ver. 6 vezes 3 ao quadrado igual dividido por 8. E deu 6,75, né? 6,75. Ou seja, o meu momento máximo nesse trechinho aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui de 6,75 kN vezes metro. Ou seja, ele vai ser assim, ó. 0 aqui, 6,75, 0 lá, e ele sobe para encontrar o 30. O que eu tenho aqui agora? Eu não tenho uma simetria entre um lado e outro da minha viga Gerber. Portanto, se um lado eu já calculei, o outro lado vai ser igualzinho. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou ter aqui 14. Se você quiser calcular o outro lado também, pode calcular aí. Mas vai dar a mesma coisa. Eu tenho 30. Então ele vai dar... Sobe lá. Desce aqui. E faz isso aqui. Lembrando que essa distância aqui, ó, e essa distância aqui, até o momento máximo, é de 2,16 que nós achamos lá atrás, tá? Pessoal, com isso, encerramos o exercício. Eu espero que vocês tenham compreendido aí como é que faz. Se não entender alguma coisa, eu sei que isso daqui é um pouquinho mais complexo do que a gente estava fazendo aí das nossas vigas biapoiadas simples, do pórtico simples e tudo mais, né? Mas se tiver alguma dúvida, pergunta aí na descrição, nos comentários do vídeo, né? Assim que eu tiver um tempinho eu respondo para vocês. Ou então, me procura aí nos corredores da faculdade para eu poder sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Muito bem, nos vemos na nossa próxima aula de análise estrutural. Até mais!